Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, onde iremos falar sobre essa data comemorativa, sobre o Natal, né? Daqui a pouco estaremos todos reunidos com as nossas famílias para celebrar essa data. E então vamos entender através desse vídeo o porquê estamos comemorando, né, essa data, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. É isso aí, meus irmãos. Existe uma grande discussão aí sobre se o cristão deve ou não deve comemorar o Natal, né? Os cristãos protestantes têm uma discussão enorme sobre isso. E eu vou trazer uma reflexão aqui com vocês a respeito da minha visão, né? Da minha forma de pensar a respeito dessa polêmica, desse assunto, o que eu acho, se deve, se não deve comemorar. Estou aqui no carro gravando esse vídeo, tá um calor. Em casa não tem condição de gravar lá onde eu sempre gravo, porque já estamos todo mundo nos preparativos, né? E a criançada tá lá e tá uma barulheira só. Mas é isso, irmãos. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. O Antigo Testamento, ele fala muito sobre as leis, né? E muitos dos profetas eram guardiões dessa lei, e muitas profecias viraram esperança dentro da lei, inclusive a vinda do Messias, a vinda do Senhor. E um dos profetas que mais falou sobre a vinda do Senhor foi o profeta Isaías, embora tantos outros tenham falado. Zacarias também falou, Daniel. Mas o profeta conhecido como profeta messiânico é o profeta Isaías, porque ele falou com mais clareza. A profecia que o Senhor entregou para ele entregar para o povo foi bem mais clara com relação à vinda do Messias. Tanto é que o povo judeu esperava e espera até hoje o Messias baseado nas profecias de Isaías. Vamos ler o trecho onde ele fala sobre isso. No livro de Isaías, no capítulo 7, o versículo 14, fala sobre essa profecia, né? Uma das profecias. Essa remete ao nascimento do Senhor, que ele fala: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Esse nome, Emanuel, ele tem um significado. O significado dele é Deus conosco. E no livro de João, no capítulo 1, já tem alguns episódios aqui do canal onde eu menciono essa passagem, e tem um versículo lá, parte de um versículo que fala que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, né? Então, o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, habitou no meio de nós, e é o significado desse nome, né? Emanuel significa Deus conosco. Ele esteve conosco, ele pisou aqui na terra, ele nasceu, cresceu. Vamos ler o cumprimento dessa passagem que Isaías falou, né? Que está no livro de Lucas, já no Novo Testamento, que é onde se cumpriu a profecia. No livro de Lucas, no capítulo 1, e o versículo 31, aliás, do 30 ao 33. E diz assim, né? O anjo, quando ele aparece para Maria, ele fala: eis que em teu ventre
aliás, no 30. E o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó. Ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. E o seu reino não terá fim. Então, o que Isaías falou lá atrás, é importante ressaltar que as profecias de Isaías aconteceram mais ou menos entre 600 a 700 anos das profecias e os acontecimentos, né? E quando o Senhor Jesus nasceu e tal. Então, irmãos, essas foram as profecias sobre o nascimento de Jesus. E nós conhecemos a história, né? Depois que o anjo apareceu aí para Maria, ela ficou grávida, ela concebeu o Senhor, teve a perseguição, né? Ele foi concebido num lugar, numa manjedoura, né? Onde teve o episódio dos 3 magos, e todo mundo conhece a história do Senhor Jesus. É uma das histórias mais conhecidas no mundo, se não for a história mais conhecida do mundo. Uma vez que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E é assim, a profecia veio lá atrás, né, como lei. E ela se cumpriu no Novo Testamento. O Senhor Jesus nasceu. Por isso que a palavra fala que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Muitas vezes esse versículo ele é mal interpretado, mas esse cumprir a lei está ligado ao cumprimento das profecias. A profecia do Antigo Testamento mencionou que ele nasceria. No Novo Testamento ele nasceu, então ele cumpriu a lei, cumpriu as profecias. E ele teve uma vida comum, como menino, cresceu e tal. Só que aos 33 anos, aliás, aos 30 anos, ele começa o seu ministério. Ele se declara o Messias e todos entendem, pelo menos aqueles que começam a seguir, os apóstolos. E vem a morte, né? Vem o episódio da morte. E isso também foi proferido, né? Isso aí também foi profecia no Antigo Testamento. O próprio Isaías, ele fala no capítulo 53, Isaías 53, no versículo 4, e a gente vai desenvolvendo a leitura aqui até onde o Senhor conceder. Diz assim, ó: certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingidos, feridos de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que os feriram, nós somos curados. Em outras versões fala e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelo sangue das suas pisaduras nós fomos sarados. Mas aqui quer dizer a mesma coisa. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido com tudo, e não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está. Assim ele não abriu a sua boca. Interessante que essa profecia ela aconteceu 700 anos, 600 anos antes de Cristo, como eu mencionei aqui, e ele já verbaliza ela no passado, como se já tivesse acontecido. Isso nos traz a certeza de que aconteceria. O Senhor já estava falando como
algo que ele tinha decretado, já era decreto, já tinha acontecido. No conhecimento, na soberania de Deus, já tinha acontecido. Por isso que ele dá esse entendimento a Isaías, porque ele está falando do próprio Senhor Jesus, que aconteceu exatamente o que ele fala aqui. Ele foi transpassado, né? E no livro de Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, diz: mas derramarei sobre a casa de Davi. Ele veio da descendência de Davi, da vida de Judá. Então vamos lá. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo seu único filho, e estarão em amargura por ele, como aquele que está em amargura pelo seu primogênito. Presta bem atenção nessa parte, que nós vamos desenvolver ela um pouco mais para frente, no cumprimento de outra profecia, que ele fala que prantearão sobre ele como quem planteia pelo seu único filho. Então aqui ele está falando sobre a morte. Ele nasceu. O Senhor Jesus nasceu, teve uma vida comum, acredito eu, que foi uma criança normal. Recebeu os ensinamentos dentro da cultura judaica, ele foi um cidadão judeu, né? Então ele tinha o conhecimento, mesmo ele sendo Deus, ele passou por tudo isso, ele passou por esse propósito, né? E por esse processo. E veio esse momento de morte, a qual nós também conhecemos muito, e ela é muito enfatizada, né? Esse episódio é muito enfatizado já no período da Páscoa, quando estamos comemorando a Páscoa. E esse vídeo nós estamos falando do Natal. Então nós conhecemos qual que foi o processo que o Senhor Jesus passou, todos os acontecimentos ali com os apóstolos e tal, o que o traiu, os que o negou, né? E ele morreu. E o cumprimento de outra profecia que ele ressuscitaria. E ele ressuscitou. E agora vem a última profecia, que essa ainda não aconteceu. Mas de acordo com tudo que já foi profetizado e aconteceu acerca do Senhor Jesus, eu não posso desacreditar que a última não vai se cumprir, né? A morte dele gerou vida em nós. Gerou vida. Ele morreu para que nós fôssemos sarados, como diz em Isaías 53 que nós lemos. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, ele foi afligido, ele foi transpassado, ele sofreu por amor a nós. E essa é a mensagem do Evangelho. Só que essa é a mensagem do Evangelho para que nós nos acheguemos ao Senhor e que esse sacrifício se valide em nossas vidas e que nós recebamos o perdão dos nossos pecados e conquistamos através desse ato de fé a salvação. Porém, existe uma última profecia que está no livro de Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 30, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus celeiros desde os quatro ventos
de uma extremidade do céu à outra. Então estamos falando de qual profecia? Da vinda do Senhor. Ele vai vir. Ele vai vir e vai buscar a sua igreja, aqueles que reconheceram o seu sacrifício na cruz do Calvário, aqueles que receberam o Senhor como seu Salvador, aqueles que validaram a obra salvífica em suas vidas, aqueles que Ele resgatou das mãos do inferno, das mãos de Satanás. E Ele vai vir buscar, e ao mesmo tempo Ele vai vir julgar aqueles a quem o não receberam. E essa é a mensagem do Evangelho. Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele virá buscar a sua igreja. Para finalizar, irmãos, em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja, amém. Lembra lá em Zacarias que eu falei, preste atenção, que ele estava falando que todos chorarão, prantearão, como se fosse pelo Filho único. Aqui está falando o cumprimento disso, sabe? Todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja, amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Que esse vídeo entre no seu coração, que essa mensagem entre no seu coração. E entenda que é muito importante, né? Nós estarmos juntos com nossa família, celebrar o nascimento de Jesus, embora a Bíblia não dê uma data correta, e essa é a discussão, né? Mas nós não estamos aqui para discutir isso, nós estamos aqui para relembrar e saber que tudo que foi proferido aconteceu, tudo que foi profetizado aconteceu. O nascimento dele foi uma das profecias, na qual, se ela não tivesse se cumprido, não teríamos a morte e não teríamos a vinda. Entende? Então, que esse Natal seja para você comemorar sim com sua família, né? Amar o próximo como a ti mesmo, isso é um dos mandamentos do Senhor. Se entregar, cuidar da sua família, pensar mais nas coisas do Senhor. Estamos vivendo os últimos dias, irmãos, e Ele vai vir buscar a igreja. As profecias remetem a isso. Ele vai vir buscar. E eu não sei como está a sua vida. Eu tento consertar a minha dia a dia. Sabemos que somos falhos e fracos. Mas é isso, meus irmãos. O Senhor Jesus veio. Celebre o Natal. Mas não celebre como uma data comemorativa qualquer, como uma rotina, um ritual que todo ano acontece, não. Celebre porque Ele nasceu. Ele nasceu. Celebre porque Ele morreu e ressuscitou. Celebre porque a obra salvífica da cruz nos trouxe salvação. Celebre porque um dia Ele virá. Assim como Isaías profetizou, usando suas palavras, verbalizando os acontecimentos no passado como se já tivesse acontecido, eu convido a você a acreditar que a obra da segunda vinda do Senhor também será assim. Ele já veio. Ele veio e vai buscar a sua igreja, vai julgar aqueles que não quiseram saber do seu nome. Amém? E a palavra de Deus aí está aí. A Bíblia está aí para você ler e reler e ver quais serão as consequências, tanto para aqueles que o receberam, tanto para aqueles que não o receberam. Amém? Então eu finalizo esse vídeo repetindo essa frase. Ele nasceu, Ele morreu
ele ressuscitou e ele virá. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative os sininhos. Deus te abençoe e até a próxima.